Bom dia a todos, bom dia aos alunos e alunas da Faculdade de Tecnologia de Horizonte, nossa querida Fator. Forte abraço, shalom a todos. Vou começar me apresentando, eu sou o professor Carlos Nunes, eu tenho mais de 10 anos aí trabalhando diretamente com trânsito, tenho graduação em Direito, tenho mestrado, fui advogado há muitos anos e aí eu vou trazer para a gente conversar um pouco aqui sobre um tema que é do nosso dia a dia, é um tema que, como a gente vai ver, está na agenda das principais e das maiores cidades do mundo, que é o tema trânsito. Hoje, especificamente nessa aula, nós vamos falar sobre o surgimento do trânsito e os meios de transporte. Então é uma disciplina propedêutica, ela é bem introdutória, mas ela também é bem gostosa porque a gente vai falar de coisas muito do nosso dia a dia. Trânsito, a gente acorda, a gente já está nele, antes de nascer, a gente já está nele, essa é a verdade. Eu já vi por quantas e quantas vezes já não houve de fazer parto, já não aconteceu de fazermos parto em rodovia, que a mulher não consegue chegar a tempo ali ao aeroporto. Às vezes depois da morte nós ainda estamos inseridos no contexto do trânsito, Já presenciei acidente, por exemplo, com carros de funerária. Enfim, nós acordamos, nós estamos no trânsito, Quem aqui não poderia falar sobre congestionamento? Quem aqui nunca se envolveu num acidente de trânsito ou não conhece alguém que já tenha se envolvido, que já tenha, inclusive, nos piores casos, sofrido aí lesões graves ou vindo a óbito? Então a gente vai falar de algo que é muito nosso, que é muito vívido no nosso dia a dia, Então já dá os parabéns para aqueles que se propuseram a estudar trânsito, estudar gestão para o trânsito. É um tema que tende a crescer cada vez mais. A gente vai mostrar alguns dados estatísticos sobre como é que está a situação do Brasil, de como é que está a situação aqui do estado do Ceará, E é importante a gente compreender isso porque já antecipo, nós estamos falando aí de quase 50 mil mortes por ano, E aí hoje é uma das principais causas de morte, digamos, de mortes violentas, de mortes que não são mortes naturais. E aí a gente vai entender todo esse fenômeno. Ok? Então, para a gente começar, e sem mais delongas, vamos começar então sobre a definição. O que é trânsito? Trânsito, de uma forma mais simples, vem de transitar, vem de locomoção, vem de movimentação. Então, transitar é mover-se, é circular. No mundo impera o movimento. Então, não há nada estagnado, não é isso? Você acorda de manhã, vai ao trabalho, deixa o menino na escola, vai ao médico, vai ao cinema, vai visitar um amigo, volta para casa, pega a esposa em casa. Então, você está sempre circulando, movimentando-se de um lado para o outro. Isso é trânsito, de uma forma simples. Dentro do contexto do nosso curso, nós vamos entender trânsito como um sistema complexo, dinâmico, criado com vias a garantir mobilidade e segurança às pessoas. Esse aí vai ser a nossa definição de trânsito. Não se preocupem em anotar absolutamente nada, isso aí depois vai estar no material, o professor vai deixar no site para vocês. Tá? Então, entendendo o que é trânsito, vamos entender um pouco agora o surgimento desse fenômeno. Quando que começou o trânsito? Quando que começou os primeiros meios de transporte? E aí eu lhes pergunto quais que seriam aí os chutes, o que vocês diriam, O que foi o primeiro meio de transporte do homem? E aí, pessoal, é intuitivo, é fácil de a gente aprender que o primeiro meio necessariamente foi a caminhada, foi a corrida, foram foi o próprio corpo humano, ali utilizado para deslocar grandes distâncias, para caçar, para correr de predadores, para fugir, para se deslocar. Então, o primeiro grande meio de transporte, nossa própria fisiologia, a corrida, a corrida até a natação também e as caminhadas. Vamos fazer, por ser importante para que a gente possa entender de uma forma mais geral esse surgimento do trânsito, porque se a gente quer entender os problemas, e como chegamos onde, é importante, é legal você olhar para trás. Você olhar, mas espera aí, como foi que isso começou? Como foi que a gente está vivendo esse caos aí hoje? O que foi que aconteceu com Fortaleza? O que aconteceu com São Paulo? Então vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. A gente volta um pouquinho no tempo, vamos voltar pouca coisa no tempo. Vamos voltar aqui só 13,5 bilhões de anos aí. Então surge o universo, toda a massa condensada aí num único ponto, explode-se tudo, começa a haver movimento, A matéria começa a se afastar. Como é que a gente sabe disso?
né? Hoje a gente olha a distância dos astros, vê que os astros ainda estão se afastando, então se eles estão se afastando é porque um dia todos estiveram juntos. Nós estamos falando aí de 13,5 bilhões de anos. É muito tempo, né? E aí o tempo foi passando, a Terra se formou, surge a vida, já estamos ali com 3,8 bilhões de anos, surgem as primeiras espécies humanas, né? O Homo sapiens, o qual espécie que nós fazemos parte, é uma das espécies humanas que existiram aqui no nosso planeta, existiam outras, né? E aí é interessante porque tinham outras, inclusive até mais adaptadas, né? Para o frio, ali como a gente tinha, por exemplo, o homem de Neandertal, enfim, mas ali 2,5 milhões de anos aproximadamente, surge ali a nossa espécie. Uma espécie que eu já antecipo, não tinha nada de muito especial, não tínhamos garras, não tínhamos presas, né? Tínhamos um cerebelo mais desenvolvido, mas coisa que nossos primos ali das outras espécies também tinham, né? E o que foi o grande diferencial? A gente vai ver ali na frente que 200 mil anos surge a nossa espécie, e aí a grande questão, o grande boom acontece ali em torno de 70 mil anos, que é a nossa revolução cognitiva. Isso diferenciou o Homo sapiens de todo o resto, né? É ilusão a gente entender, por exemplo, as nossas outras espécies primas ali que conviveram conosco durante muito tempo, inclusive a fundamento histórico, antropológico, de que houve inclusive muita cruza, né, entre espécies de humanídeos. E aí, mas o que fez o homem se diferenciar, o Homo sapiens se diferenciar? Basicamente a revolução cognitiva, que foi a criação, repare bem, de uma linguagem ficcional. O homem, a nossa espécie, foi capaz de criar um mito. E a partir da ideia do mito, a partir da ideia da ficção, a gente conseguiu agregar um número maior de elementos para o nosso bando, um maior número de indivíduos. Então, enquanto a gente não conseguia conceber, por exemplo, uma ideia de Deus, uma ideia de pertencimento a um bando, de uma nacionalidade, a gente vivia espaço. Quando a gente começou a criar esses mitos, a gente começou a ter grupos cada vez maiores. E foram esses grupos cada vez maiores que nos fortaleceram e fez com que a gente superasse todas as outras espécies. E se tornasse, né, ali em torno de há 13 mil anos, nos tornássemos a única espécie do gênero Homo, né, a única espécie humana. Todas as outras espécies, inclusive o Homo floresiensis, que foi o último a ser extinto, ali por torno de 13 mil anos. Tem esse nome porque ele vem ali da ilha de Flores, na Indonésia, na região da Indonésia. Então, passou tudo isso, domesticamos os animais, tivemos essa revolução cognitiva, começamos a viver em bandos cada vez maiores, passamos a domesticar os animais, e aí o primeiro animal a ser domesticado foi o vindo, né, dos lobos selvagens, sobretudo do lobo cinzento, os cachorros, né, hoje nossos melhores amigos aí. Então, domesticamos os animais e passamos a ter depois um outro tipo de domesticação, que foi a domesticação agrícola. Nós passamos a domesticar as plantas, né? Entendemos sobre o processo de cultivo através da observação. Então, inclusive os historiadores costumam dizer que na verdade foram as plantas que nos domesticaram. Isso porque antes nós éramos nômades, nós éramos coletores, nós éramos caçadores, nós circulávamos pelo planeta, pelo globo, e aí quando a gente descobre a agricultura, a gente para num lugar só e fica ali, preso àquela planta, né? Então, há até esse questionamento de quem domesticou quem, não é isso? Do ponto de vista evolutivo, né, para a planta foi muito bom, porque uma planta que era restrita ali de uma regiãozinha da Ásia, hoje, do trigo, hoje está no planeta inteiro, não é isso? Então, pessoal, passamos aí, domesticamos os animais. Com a domesticação de animais a gente começa a ter um pouco de evolução nos nossos meios de transporte, porque a gente já consegue, por exemplo, pegar o cachorro e colocar para puxar umas pranchas muito primitivas ainda, mas umas pranchas de madeira que muito se assemelhavam a trenós, né? E esses cachorros a gente usa essa tração animal para nos ajudar, né? Mas ainda tudo muito incipiente. A coisa vai passando, a gente vive aí depois, em torno de 5 mil anos atrás, já começam a surgir os primeiros reinos, Mesopotâmia destacando, Egito logo em seguida.
Revolução Industrial há pouco mais de 200 anos, pessoal, e aí foi o grande boom. E aí o mundo como nós vemos hoje é fruto daquela Revolução Industrial. É fruto da máquina a vapor, do motor a combustão, da energia elétrica, mas isso tudo a gente vai ver, né, de uma forma mais detalhada agora à frente. E chegamos, né, até o nosso presente com carros autônomos, com carros totalmente automatizados. Hoje nós não estamos falando de futuro, nós estamos falando de hoje. É possível você já pegar um carro e esse carro em determinados locais chegar sem um motorista e te conduzir até um outro local, né? Nós estamos vivendo aí a era, se divide a parte de automação de veículos em 5 grandes eras. Nós estamos ali passando da segunda para a terceira era. Os carros mais modernos ali da Tesla estariam aí nessa região. Vamos abordar isso aí um pouco mais à frente também. Mas o fato é que hoje o trânsito como nós conhecemos é diferente do trânsito que os nossos pais conheceram e será radicalmente diferente daqueles que os nossos filhos e nossos netos viverão. Então, novamente, parabéns aí para aqueles que tentam se antecipar, entender o fenômeno e fazer parte dessa mudança, para que lá na frente a gente tenha um trânsito que salve mais vidas, né? Um absurdo, pessoal, um absurdo. Hoje, quase 50 mil pessoas aqui no nosso país estarem morrendo. Nós estamos falando de mortes, nós estamos nem computando também as lesões graves, nós não estamos falando das pessoas que ficam com algum tipo de invalidez, ou mesmo quantidade de familiares que vão passar o resto da vida sofrendo, né, pelas perdas no trânsito. Mas enfim, indo à frente, falamos um pouco agora da questão da cronologia, né? Entender que o homem, então, ele percorreu um grande caminho. Ele percorreu um grande caminho. E que caminho foi esse? Que fez ele surgir lá do começozinho da África, lá do surgimento da África, e agora está aí, no globo todo. Está na Ásia, está na Oceania, está por toda a América. Então, pessoal, a principal teoria sobre o deslocamento do ser humano no globo foi pelo Estreito de Bering, né? Essa faixa de terra que existiu durante um tempo, ligando ali a América ao continente asiático, né? Existe uma outra teoria, pessoal, e aí é legal ver que o Brasil desponta como as universidades brasileiras, elas despontam como expoentes que revêem essa visão mundial, que foi a descoberta do crânio da Luzia, né? Vou até botar aqui na tela para a gente relembrar. O crânio da Luzia, que se perdeu, né? Não se perdeu, mas quase se perde, né? Sofreu um pouco no incêndio lá do Museu Nacional. O crânio da Luzia era uma mulher de traços negros, de traços negroides, que teria descoberto lá em Minas Gerais, né? Uma mineira de 11 mil anos de idade, e com traços negroides. E aí, quando fizeram a datação, viram que ela tinha em torno aí de 11 mil anos. O problema é que aqueles que defendem, que é a teoria ainda aceita, né, por todos, de que o homem teria chegado pelo Estreito de Bering, pelo norte lá da América, essa datação é de aproximadamente 11,2 mil anos, dentro dos sítios arqueológicos lá da cultura Clovis, né? Quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais. E aí quando fizeram a datação, eles é muito pouco tempo, de 11 mil para 11,2, da pessoa sair lá do norte para chegar em Minas Gerais, né? E aí começou-se a discutir, já existiam outros indícios, mas fortaleceu-se a tese de que, na verdade, o homem atravessou pelo Estreito de Bering, mas que ele também chegou aqui de outra forma. E aí, por que não, utilizando um meio de transporte já náutico, quem sabe algum barquinho, que é difícil se preservar esse tipo de matéria, é difícil você ter os restos arqueológicos disso, mas por que não supor, né, que a gente, às vezes, dentro da nossa vaidade, a gente não permite isso acontecer, que ali, aproveitando correntes marítimas, o homem tenha vindo, inclusive, aí por mar, né, chegando aqui na costa da América e povoando ali, sobretudo, o Chile, né, aquela região ali onde tem alguns dos sítios arqueológicos mais antigos da América. Mas o fato, pessoal, é que nós gostamos de nos locomover, nós dominamos o globo, e isso apenas com as pernas. Imagina o que começou a acontecer, senhores, pós-revolução industrial, né? Então vamos aqui à frente, senhores, vamos falar agora, né, dessa evolução. Das pernas surgiu a domesticação dos animais, antes mesmo da domesticação das plantas. O primeiro animal a ser domesticado, os cachorros. Hoje todos os cachorros que nós temos, pessoal, todos,
fofinhos ou não, eles vieram de grandes lobos selvagens, né? Difícil imaginar aquele agasalho, aquele poodle, mas todos vieram de lá. Depois da domesticação de animais, equinos, bovinos, uma capacidade de fazer força motora muito maior, até chegamos, senhores, passando aqui pelos... E aí eu acho legal essa foto, uma foto histórica, né, de um bonde de mulas lá em Curitiba, sendo puxado. E aí até que chegamos na máquina a vapor. E aqui acontece essa primeira grande revolução. Basicamente uma máquina a vapor, você tem um elemento, esse elemento é queimado, produz gases, esse gases move uma manivela e assim há a transmissão de movimento, né? Invenção aí do século XVIII, começo da Revolução Industrial. Nós temos, logo depois do surgimento da máquina a vapor, a gente descobre o princípio e aí o engenho humano vai dizer o seguinte, beleza, como é que eu uso essa invenção para resolver os nossos problemas? E se locomover sempre foi um problema, né, pessoal? Grandes distâncias, risco, perigo, etc. Surge então o primeiro carro a vapor, aí uma fotinha para ilustrar. Criação aí final do século XVIII, mais ou menos, se eu não me engano, ali por volta de 1700, um francês que inventou o primeiro carro movido a vapor. Interessante que um francês inventou o primeiro carro e há tanto preconceito aí com a Peugeot, com a Renault, né? Mas eles foram os inventores. Inclusive, o primeiro acidente de trânsito aconteceu com o próprio inventor do carro, né? Bateu no muro lá da sua oficina. O primeiro acidente com óbito envolvendo um veículo aconteceu alguns anos depois já na Irlanda. O cara vinha a 6 km por hora, velocidade muito pequena, mas deu azar, foi jogado para fora do veículo, quebrou a cervical. Voltando então aqui para as máquinas a vapor, trem a vapor, né? E aí a gente começou a ter as ferrovias, o transporte ferroviário. Só um segundo. Barco a vapor, né? Do qual um muito importante, muito conhecido, Titanic, né, pessoal? Movido ali, suas famosas caldeiras. Entendemos então, senhores, que hoje, qual foi esse percurso que levou o homem de uma espécie pequena lá na África a uma espécie que domina todo o globo. Vamos entender agora então os principais modais, os principais tipos de meio de transporte. A gente já deu uma palhinha aqui. Nós temos aí os transportes terrestres, obviamente, intuitivo, né, senhores? Aqueles que se deslocam por terra, né? Seja ferroviário, rodoviário, metroviário. Nós temos os meios de transporte aquáticos, né? Os chamados hidroviários, podem transitar no mar, em rios, em lagos, aí no caso seria o transporte lacustre ou o transporte fluvial. O transporte aéreo, os mais recentes, né? Invenção aí do nosso brasileiro Santos Dumont, né? São os mais rápidos que nós temos hoje. E os dutoviários, né, que são aqueles transportes que acontecem via dutos, via grandes cilindros ocos, no qual a gente utiliza para transportar, sobretudo, gases, óleos e minérios. A gente vai analisar agora cada um deles, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e caracterizar ele, contextualizar ele dentro da situação do Brasil e aqui do Ceará. Existe também, pessoal, transporte espacial, né, e outras modalidades, mas a gente aqui não vai falar porque é raro e eu acho que não é a proposta, tá ok? Mas vamos lá, vamos começar então com os meios de transporte terrestres. O principal dele, modal rodoviário. Chegou, senhores, ali na década de 30, Washington Luiz foi o primeiro que escolheu esse modal, precisava se renovar, né? Repensar o trânsito no Brasil, e o Washington Luiz foi o primeiro a dizer assim, vamos investir no modal rodoviário. A gente chegou e disse assim, inclusive era lema da campanha dele, do governo dele, que dizia que governar é abrir estradas. E a partir daí, o Brasil começa a dar os primeiros passos a priorizar esse modal, o modal de rodovias. Hoje, com mais de quase 2 milhões de quilômetros de rodovias, né? Mas esse meio ele tem vantagens e também tem suas desvantagens, né? Quais que são elas aqui? Vamos começar com as vantagens. Trechos flexíveis. O que a gente diz com trechos flexíveis? Você vai numa rodovia, se você quer mudar o seu destino, você pode facilmente mudar o seu destino. Você quer parar, você para, você volta. Você pode escolher outros caminhos para se chegar no meio do destino. O transporte rodoviário permite isso. Ele é rápido, comparado a outros meios, e ele tem uma instalação de custo médio. A instalação dele não é das instalações mais caras.
Mas aí quais são as desvantagens? Né? Vamos lá. Primeiro, alto custo de manutenção. A manutenção das estradas, a manutenção do pavimento, ele é, por melhor dizer, ele é muito caro, ele é muito dispendioso. Segundo, poluição. Hoje, gases do efeito estufa, poluição sonora, os grandes engarrafamentos, né? Que sobretudo afetam as grandes cidades, é algo que se faz pensar, exige que a gente pense cada vez mais em meios alternativos para esse modal rodoviário. Terceiro, e o principal, na minha opinião, o alto índice de acidentabilidade. Como eu já falei, quase 50 mil pessoas morrem no Brasil, né, por ano, senhores. 50 mil por... Se a gente for parar para pensar o que significa isso, porque 50 mil é um número, mas é abstrato, vamos tentar colocar ele, né, deixar ele mais visível. Se a gente pegar essas 50 mil pessoas que morrem e a gente botar um corpo do lado do outro, são basicamente 50 quilômetros de mortos. É você saindo de Fortaleza, indo em direção a Russas, e os 50 primeiros quilômetros da 116 ali, você está vendo pessoas mortas, uma do lado da outra. É democrático, porque jovens, adultos, velhos, crianças, enfim, todo tipo de pessoas. Então temos aí uma foto de São Paulo, 1970, antes da construção dos metrôs. Olha aí o caos que era, né? Entendendo um pouco mais agora sobre as rodovias, elas se classificam, elas têm uma classificação, né? Elas podem ser rodovias, pessoal, e para você entender a classificação dela é bem fácil, basta você olhar o nome dela. Você olha o primeiro número que compõe a rodovia e você vai saber que tipo de rodovia ela é. Então, por exemplo, você tem rodovias radiais. Rodovias radiais começam com 0 antes. São rodovias que saem de Brasília e vão em direção a alguma região do país. Depois nós temos as longitudinais. São, por exemplo, as rodovias como a rodovia 116, que começa com 1, que fazem norte e sul do país. Transversais, como a 230, que faz leste-oeste, né? Ela vai cruzar horizontalmente o nosso país. As diagonais, que vão fazer noroeste, sudoeste, e as menos comuns, menores, que são as de ligação, que elas têm como objetivo apenas ligar um desses outros tipos de rodovia, né? Vou mostrar no mapa que fica mais fácil de entender. Vamos aqui à frente. Aqui. Então, ó, você tem aí, por exemplo, a BR-116 em laranja. Se você pegar ela lá no quilômetro 0 dela, ela começa aqui em Fortaleza, finalzinho da Guanambi. Se você for direto nela, você vai chegar no Uruguai, você vai chegar lá no Rio Grande do Sul, né, fazendo todo o norte e sul. Assim como, por exemplo, a BR-101 também. Só que a 101 ela vai costeando o litoral, né? E para o Rio Grande do Sul pela 116 já não é uma boa, que você vai cair no centro de São Paulo. Enfim, esse é assunto para depois. Mas aí nós temos também, por exemplo, as BRs que fazem aí o trecho leste-oeste. Nós temos aí, por exemplo, a BR, o número 4, aí, a BR-230, com mais de 4 mil quilômetros também rodados. Nós temos aqui a BR-364, que ela já vai fazer aí noroeste, sudoeste, né? E também as pequenas rodovias aí de ligação. As rodovias de ligação até não coloquei aqui no mapa, porque elas são menores, né? Mas enfim, basicamente são essas. À frente, ilustrando aí a BR-116, isso aí que eu comecei, que você fala, vem lá de Fortaleza, começa aqui e vai até Jaguarão, cidade brasileira, última cidade brasileira antes do Uruguai. Esse foi o transporte rodoviário, né? Suas principais características, suas principais vantagens, suas principais desvantagens. Falando agora do transporte ferroviário. Um modal que ficou meio que esquecido, sobretudo ali depois do Washington Luiz, Juscelino Kubitschek, década de 50, priorização de rodovias. Começamos a viver esse caos. As nossas ferrovias hoje, elas caíram muito em desuso, mas tem uma importância muito grande, econômica ainda, para o nosso país. Vamos ver então quais são as principais vantagens e desvantagens desse modal. Importante, uma curiosidade, existe no artigo 144 da nossa Constituição Federal previsto a Polícia Ferroviária Federal. Uma polícia que há muito não há concurso, foi caindo em desuso. Eu praticamente não conheço ninguém que ainda esteja na ativa, mas que ela existe, está lá. Pode um belo dia haver concurso se o Brasil, um belo dia, dizer assim, não, vamos valorizar mais o nosso transporte ferroviário. Porque a gente vai ver, quando a gente analisar as nossas vantagens, tem tudo a ver com o nosso país. Primeiro, senhores,
ele é um transporte muito adequado para transporte de grandes cargas. Quando você vai para a rodovia, você precisa de rodotrens, de bitrens, às vezes com 9 eixos, para transportar alguns milhares de quilogramas, né? Algumas toneladas. Quando a gente vai para as nossas ferrovias, nós conseguimos de uma forma muito mais barata transportar centenas de milhares de toneladas. Não é isso? Segundo, longas distâncias. Num país continental como o nosso, ferrovias conseguem facilmente ir daqui do norte, do nordeste e até o sul, escoar a nossa produção. E é interessante que se faça isso. Como a gente vai ver mais à frente, o que se tem que fazer é cada vez mais interligar os modais. Então, por exemplo, as ferrovias transportam as longas distâncias, as rodovias para as pequenas, para escoar a produção. Cenas do próximo capítulo. Segundo, vamos falar ainda falando das vantagens do modal ferroviário. Nós temos a questão do custo baixo do custo de manutenção bem menor do que o rodoviário. Nós temos o baixo índice de acidentes, isso se traduz em economia, isso se traduz em vidas sendo salvas. Pesquisa recente do IPEA, senhores, mostra, por exemplo, que o custo para o poder público com acidentes, a totalidade de acidentes no Brasil está girando em torno de alguns bilhões. Eu não vou lembrar agora exatamente quantos bilhões com B de bola, mas isso aí basicamente poderia ser traduzido em melhores escolas, em melhores serviços públicos, se a gente tivesse um trânsito mais adequado. Uma outra vantagem, bem menos poluente do que o modal rodoviário. Mas nem tudo são flores. Quais são as desvantagens desse modal? Primeira desvantagem, ele é pouco flexível. Diferente da rodovia, você não consegue mudar facilmente o seu trecho ou desenvolver rotas alternativas, né? Primeira desvantagem. Segundo, são transportes bem mais lentos, né? A velocidade dele bem mais lento do que um caminhão numa rodovia. O custo de instalação ele é maior, embora ele tenha uma manutenção, né? Ele requeira menos manutenção do que os pavimentos das rodovias. O custo de instalação de ferrovias ele é alto. E a questão das bitolas, né? A questão das bitolas até é superado, mas foi um dos grandes problemas que impactou muito e dificultou o desenvolvimento de ferrovias no nosso país. As bitolas são basicamente as distâncias entre um trilho e outro. Então existia o padrão americano, existia o padrão inglês, existia o padrão que era utilizado na parte da França, de bitolas. Isso dificultou que se padronizasse, e aí quando há padronização, há produção em massa, fica mais barato, né? Um único tipo, né, de espessura, de dimensão de trem. Isso aí foi uma desvantagem que atrapalhou, não só no Brasil, o desenvolvimento, né, das nossas ferrovias. Mas basicamente isso. E aí uma fotozinha da nossa querida Transnordestina, ferrovia que ainda está em obras, mas que vai ser muito importante aqui para o Ceará. E aí aqui no slide agora, senhores, vocês vão ter as principais ferrovias do Brasil, né? Primeiro aí, vou colocar a nossa Transnordestina, não necessariamente em ordem de importância, mas vamos colocar a nossa Transnordestina. Tem uma fotinha ali dela logo no próximo slide. Vai ligar ali o Porto do Pecém para escoar toda a produção do Porto do Pecém, vai até Pernambuco, passando ali pelo sertão do Piauí. Nós estamos falando aí de quase 2.000 quilômetros. Nós temos a Norte-Sul, que ainda está sendo finalizada, mas que vai até São Paulo, vai ligar a produção do Norte, lá no Pará, vai chegar até em São Paulo. Nós temos Vitória Minas, uma menor, 600 e poucos quilômetros, mas que vai ligar a Grande Vitória até Minas Gerais. Nós temos a Ferrovia do Pantanal também, que também está em construção, vai ligar Mato Grosso do Sul ao interior de São Paulo. E a Carajás, que está em operação, tem uma importância muito grande como transporte de cargas, mas também como transporte de passageiros, que liga São Luís ao Pará. Em torno ali de quase 900 quilômetros, a famosíssima Ferrovia de Carajás. Fotozinha aí no slide, né? A Transnordestina vai sair lá do Porto do Pecém, vai cruzar Ceará de norte a sul, vai pegar ali o sertão do Piauí e vai até nosso Pernambuco. Transportes aquáticos, né? Terceiro modal. Relembrando, começamos vendo a história da espécie humana, do desenvolvimento histórico dos primeiros meios de transporte, vimos os principais modais até agora, rodoviário, depois vimos o modal ferroviário. Vamos ver agora a questão dos transportes aquáticos, que basicamente podem ser de três tipos. Nós temos os marítimos,
nós temos os fluviais, nós temos os lacustres, basicamente nos lagos. Quais são as principais vantagens e as principais desvantagens de cada um desses transportes? Vamos lá comigo aqui na tela. Primeiro, cargas pesadas. Transportes aquáticos permite que se leve cargas pesadas muito mais do que as rodovias, e nisso se aproxima e se assemelha mais às ferrovias. Segundo, longas distâncias, né, pessoal? Nós temos aí um planeta que apenas um terço aí é de terra, o resto é água. Nós temos oceanos aí banhando o Brasil por todos os lados. Enfim, para a nossa economia, transporte muito importante de ser cultivado. Custo de manutenção é uma vantagem também bem menor do que o das rodovias. Menor poluição e, como eu sempre deixo por último, também até não coloquei, mas questão de acidentabilidade, né, pessoal? A gente não vê com frequência. A gente até viu aquele tombamento há alguns anos atrás, aquele transatlântico lá na Itália, mas é coisa muito rara de se ver, né? A gente não vê no nosso jornal de forma cotidiana dois navios colidindo. Desvantagens: é um transporte lento, tem um custo de instalação altíssimo, a instalação de um porto, e existem condições muito específicas de instalação. Você não pode instalar um porto em qualquer lugar, né? Tem que ter todo um tratamento de engenharia para garantir as condições. Vamos falar um pouco do transporte marítimo, depois do transporte fluvial e, por último, do transporte lacustre. Tá? Quando a gente vai falar de transporte marítimo, ele tem duas grandes classificações. Ele pode ser um transporte de cabotagem, né? Palavra aí que está crescendo muito, graças a Deus. Tem crescido as empresas especializadas em cabotagem no nosso país, que é basicamente aquele transporte interno, nacional, doméstico, entre portos locais de mercadorias. Então, se você quer mandar uma mercadoria daqui para São Paulo, você pode hoje, de uma forma mais fácil, em vez de mandar por rodovia, você pode mandar via cabotagem. Uma empresa pega aqui e leva até o Porto de Santos, por exemplo. E temos o transporte internacional, transporte de longo curso, que já de antecipo, hoje, quando se fala de transporte internacional, é hoje a principal forma de transporte de mercadorias. Vamos lá, para frente. Mapinha aqui exemplificativo de portos de cabotagem, né, espalhados aí pelo país. E os principais portos do país. O primeiro e mais importante não poderia deixar de ser, senhores, o Porto de Santos, né? O maior porto da América Latina, tem a melhor infraestrutura. É basicamente a porta de entrada do nosso país, né? Mas temos outros também. Primeiro, Porto de Itajaí, lá em Santa Catarina, considerado o segundo maior porto do país em relação à movimentação de carga. Movimenta, sobretudo, aí, frangos congelados, aves. O porto do Rio de Janeiro, lá na Baía de Guanabara, movimenta grande variedade de cargas, destaque para eletrônicos. Porto de Itaguaí, também chamado de Porto de Sepetiba, situado lá no Rio de Janeiro também, um dos maiores portos da América Latina. Porto de Vitória, né, um dos mais importantes complexos portuários, engloba, na verdade, o Porto de Vitória, o Porto de Praia Mole e o Porto de Barra do Riacho. O Porto de Paranaguá, localizado, né, no Paraná, sendo um dos principais portos destinados à exportação de produtos agrícolas, destaque para a soja, né? O Porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, já no sul do Rio Grande do Sul, né? Porto histórico, é um porto muito antigo, porto construído aí no século XIX, mas com histórias cujo surgimento ainda anterior a isso. Falando aqui do Ceará, vou até inverter a ordem, falar primeiro do Porto do Mucuripe, nosso primeiro porto. Um porto que tem uma localização estratégica importantíssima, já que o Ceará fica aqui nesse cantinho muito mais próximo da América do Norte, muito mais próximo da Europa, né? Porto do Mucuripe hoje ele tem um grande problema, que é o baixo calado. Ele é um porto raso, por assim dizer. A gente tem dificuldade, navios de grande porte, de atracar ali. E esse foi o principal motivo pelo qual a gente resolveu construir ali. As tratativas começaram ainda na década de 90, 95, começaram as tratativas, as pesquisas, até que em 2002 a gente inaugurou o Porto do Pecém, lá em São Gonçalo do Amarante, que é um porto offshore. Porto offshore é aquele porto que, na verdade, ele não fica em terra, né? Você constrói grandes diques que entram até o mar e lá dentro eles atracam, feito justamente para suprir essa deficiência que o Porto do Mucuripe
nossas queridas velas do Mucuripe, elas têm. E temos portos secos, perdão, nós temos portos secos que nada mais são do que, na verdade, estações aduaneiras que são utilizadas em terra, né, no interior do continente, para agilizar o procedimento dos portos. Então, você vai despachar uma mercadoria, você consegue despachar primeiro para um porto seco, lá é feito todo o tratamento, depois é enviado diretamente para o porto. A mesma forma também quando a mercadoria chega, em vez de passar muito tempo esperando o desembaraço aduaneiro, ele pode ser enviado para um porto seco, lá se faz esse desembaraço, faz todos os trâmites fiscais e tributários que devem ser feitos e aí em seguida se libera. Isso descongestiona o pátio, né, dos nossos portos. Vamos à frente? Até aí espero tudo tranquilo. Não estiver tranquilo, dá uma pausa, volta um pouco, pergunta ao professor. Ainda dentro dos transportes aquáticos, transporte fluvial. Senhores, Brasil, maior país do mundo em termos de reservas de água doce. Temos o maior rio navegável do mundo, nosso queridíssimo Rio Amazonas. Era de se esperar, né, que nós tivéssemos aí um transporte fluvial ainda mais desenvolvido do que nós temos. Hoje nós temos temos no Brasil cerca de 42 mil quilômetros navegáveis de rios aqui dentro do nosso interior. Destaque, como eu falei, para o nosso Rio Amazonas. E aí a grande questão é que, embora as nossas principais hidrovias teoricamente pudessem acontecer no norte, dada a questão do desenvolvimento econômico mesmo dali da região norte, a gente vê que outros rios, outras regiões despontam em importância, né? Porque quando a gente fala de transporte hidroviário, nós estamos falando do transporte fluvial, nós estamos falando, nesse caso aqui especificamente, transporte de cargas, não é isso? Então vamos lá, importância econômica, em ordem de importância econômica, por assim dizer, nós vamos falar aí da nossa hidrovia Araguaia-Tocantins, que liga o Pará, né, lá no norte até o Minas Gerais. Nós temos a nossa hidrovia de São Francisco, nosso velho Chico, né, que liga ali Minas Gerais até Alagoas. Nem todo o trecho ele é navegável, mas boa parte dele é em torno de 1.400 quilômetros. Nós temos o Tietê-Paraná, que liga Paraná, sai do Paraná, passa pelo Mato Grosso do Sul, vai chegando em São Paulo. E nós temos também Itaguari-Guaíba, 686 quilômetros, lá no Rio Grande do Sul, ligando lá a famosíssima Lagoa de Patos, um dos maiores lagos que nós temos aqui no país. Encerrado, transporte, né, transporte lacustre, senhores, eu até não falei porque aqui no nosso país ele é inexistente, basicamente, né? Poderíamos falar um pouquinho dele na Lagoa de Patos, né, mas é muito incipiente, nós não temos grandes lagos aqui no nosso país, né? Mas temos um modal também, o mais recente, vale a pena ser comentado, o nosso modal aeroviário, né, senhores? Nós hoje, o Brasil, um motivo de orgulho, nós somos o segundo país com o maior número de aeroportos do mundo, não é isso? Nós temos em torno de 2.500 aeroportos, e nós perdemos apenas para os Estados Unidos, que estão ali com em torno de 3.000 aeroportos. Então, como a gente fez, da mesma forma que nós fizemos lá com o transporte rodoviário, com o transporte ferroviário, com o transporte marítimo, com o transporte fluvial, vamos falar agora com o nosso transporte aeroviário, o modal aeroviário. Vamos ver quais são as vantagens e as desvantagens desse grande modal, né? Primeiro, é também o mais atual, o mais recente surgido, né? Participação do nosso querido brasileiro Santos Dumont. Vantagem: velocidade é de longe, disparado, mais longe. Transporte mais forte, mais rápido que nós temos. Permite longas distâncias. É gostoso demais você quebrar ali o fuso horário, você entrar num avião aqui em Fortaleza e você vê que 5 horas depois, 6 horas depois, você já está ali na Península Ibérica, você já está chegando ali em Lisboa, você está em Madrid, enfim. O mundo virou de fato uma aldeia muito pequena, uma aldeia global. Então, um transporte muito rápido, é um transporte que é capaz de fazer longas distâncias. Tem baixo índice de acidente, muitas pessoas têm medo, mas é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, né? Qual que é o meio de transporte mais seguro do mundo hoje, estatisticamente falando? O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Mas, vamos lá. Desvantagens. Primeiro, pouca carga, né? O transporte aeroviário não é um transporte feito para muitas toneladas. Segunda desvantagem, alto custo. Ainda é muito caro. A concorrência tem diminuído isso, a tecnologia tem diminuído isso, mas ainda é muito, muito caro você mandar uma carga aérea,
E a gente vai ver agora um pouco então dos principais portos, dos principais aeroportos aqui do nosso país, uma ordenzinha que vai seguir aí por ordem de movimentação de cargas, e movimentação de cargas e de pessoas. Peraí, então, tudo que eu comecei a falar com esse novo slide, a gente vai tentar refazer, tá? Que aí eu encerro a aula com ela. Então, assim, vimos as vantagens e as desvantagens aí do transporte, do modal aeroviário. Vamos ver agora um pouco então sobre os principais aeroportos aqui do nosso país por ordem de movimentação. Quais são os 6 mais importantes aeroportos aqui do nosso país. Então, retomando, pessoal, falávamos sobre os aeroportos, né? Quais são os principais aeroportos hoje do nosso país? Enumerar os 6 primeiros por ordem de movimentação. Primeiro, nosso gigante Guarulhos, né? Aeroporto Internacional de Guarulhos, lá em São Paulo. Aí à direita uma foto do nosso gigante, nosso querido Guarulhos. Depois, em ordem, nosso aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, um aeroporto que diferencia por ser um aeroporto destinado apenas a voos domésticos. Diferente de Guarulhos, recebe voos internacionais, voos do mundo inteiro. Nosso aeroporto internacional de Brasília, nosso Galeão lá no Rio de Janeiro, nosso Santos Dumont também no Rio de Janeiro, e aí o nosso 6º e destaque para ele, nosso aeroporto lá de Viracopos, em São Paulo, que já há alguns anos seguidos vem recebendo prêmios internacionais. Inclusive em 2018 foi eleito o melhor aeroporto de cargas do mundo. Então, pessoal, parabéns aí para o nosso aeroporto internacional de Viracopos, né? Tem muita coisa boa aqui no nosso Brasil, inclusive para exportar e mostrar de exemplo. Vindo para o nosso Ceará, temos o nosso queridíssimo Pinto Martins, é o 11º aeroporto do país em ordem de movimentação. Ok? Indo à frente, o último modal que nós vamos analisar agora, senhores, o modal dutoviário, né? O modal, aquele meio de transporte que se dá através de dutos, cilindros ocos, que servem para fazer transporte de mercadorias, né? Que é ali por gravidade ou, quando o terreno não permite, por pressão mecânica. Senhores, quais são as vantagens e desvantagens aí desse grande modal dutoviário, né? Inclusive, a China recentemente está construindo o maior duto do mundo, o maior gasoduto do mundo, é o oleoduto. Agora de cabeça me deu um branco, mas eu sei que o recorde vai para eles, está em construção. Vamos lá, vantagens. Primeiro, poluição, né, senhores? É um meio de transporte que não polui, não há queima de combustível, né, ou quase não há, porque pode haver aquela questão da pressão mecânica, essa máquina ela vai ser movida a óleo ou a eletricidade, enfim, então quase não há poluição, de baixíssimo custo, o custo é de instalação, né, dos cilindros, não é tão barato, né, vai depender do tipo de cilindro, porque aí cada cilindro ali se destina a um tipo de mercadoria, e é um meio de transporte seguro, né, não há acidentes, e também, como muitos deles ficam subterrâneos, é de difícil furto. Mas vamos lá, acontece, mas mais difícil. E desvantagens? Primeiro, pouco flexível. Depois que o duto está ali, não dá para você interromper a mercadoria no meio do caminho, desistir, enfim, né, mandar de volta sem um outro duto. Então, é sentido único, muito pouco flexível. Segundo, lento. A mercadoria ali dentro gira em torno de 2 a 8 km por hora. Uma imagem de um grande duto. Vamos agora para a classificação das nossas dutovias. Basicamente, dois tipos de classificação. Classificação quanto à localização e classificação agora quanto à destinação. Primeiro, os gasodutos, né, são tubos destinados ao transporte de gases. Destaque aí para o gás natural e para o dióxido de carbono. Nós temos os oleodutos, né, que são são tubos destinados à produção, sobretudo de derivados de petróleo, e aí gasolina, diesel, o petróleo em si. Os minerodutos, né, que são basicamente são utilizados para transporte de minérios numa forma de lama, então faz-se uma lama ali, uma composição de 30%, 35% de água, 65% ali de minérios, coloca dentro do tubo. E os polidutos, que são dutos, mas são destinados a transportar uma variedade maior de mercadorias. Então, basicamente, nós temos gasodutos, oleodutos, minerodutos e polidutos. Quanto à destinação, os dutos, as nossas dutovias podem ser classificadas dessa forma. Ok?
Indo aqui à frente, vamos um pouquinho aqui para o lado aqui do Ceará, nós temos aqui, por exemplo, representado graficamente uma, né, dos nossos gasodutos aí mais conhecidos, mais famosos, saem aqui de Fortaleza, lá do PECEM, transportando GNL e vai até a Bahia. Né? Por último, senhores, vimos, recapitulando o que nós vimos até agora, nós vimos o surgimento aí do trânsito, o surgimento dos primeiros meios de transporte, o desenvolvimento desses meios de transporte. Depois vimos os principais meios de transporte, as vantagens e as desvantagens desses modais. Vimos modal rodoviário, vimos modal ferroviário, vimos modal marítimo, fluvial e pincelamos um pouco ali sobre o lacustre, modal aeroviário e modal dutoviário por fim. E aí não poderia deixar de ser, senhores, é importante a gente falar aqui sobre uma lei recente, não muito nova, né, já deveria existir há muito mais tempo que isso, uma lei que é de 2012, que é a lei que trata da mobilidade urbana. Recomendo, deixa aí dica de leitura, dica de tarefinha de casa, vai lá no site do Planalto e dá uma lida. É uma lei pequena, mas extremamente importante, porque ela vai traçar as diretrizes para todo mundo que quer trabalhar com gestão de trânsito. Então, nós temos ali basicamente alguns princípios que devem ser seguidos. Eu falo de gestão de trânsito porque ele tem que nortear toda a política pública, né? Seja do município, seja do estado, seja da União. Então, assim, ela vem lançando os pilares sobre o qual, né, o trânsito vai ser construído, ok? E aí destaque para os princípios como acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável das cidades, equidade do acesso, enfim, segurança, e aí vai. Fica a dica de leitura. Quero agradecer a todos. Forte abraço aí, professor Carlos.